8 é um evento programado pelo Núcleo de Estudos Internacionais e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado aqui da Universidade. Lá nós tivemos a presença da professora Gina, coordenadora, do professor Valério e da professora Cíntia. E aqui, nesta noite, nós temos a professora Natécia Siqueira, a professora do programa, o nosso convidado, o professor Jorge Fontoura, da Universidade, posso dizer, Universidade de Brasília, quem é de Brasília não larga Brasília, do Instituto Rio Branco, diplomata e também um grande negociador brasileiro, principalmente nos fóruns europeus, na área de arbitragem internacional. O Jorge tem uma predileção muito grande por Fortaleza e pela Unifor, e me confessou também pelos alunos da universidade, que sempre o tem prestigiado aqui. No nosso último evento, fizemos aqui também, nesse auditório, né? Eu já vi aqui que algumas pessoas estão presentes. Foi muito importante. Nesse evento, ele me surpreendeu com a entrega de uma medalha, a medalha Rosalba, né? Que você falou que era importante mencionar isso, então estou atendendo aqui seu pedido. Eu não tenho assim, muito essas coisas mais para o lado de vaidade, eu sou mais simples um pouco, mas, como você falou hoje pela manhã, é importante que o senhor diga, professor, para os seus outros alunos que não estavam lá, que o Jorge esteve aqui e lhe trouxe uma medalha de presente. Eu vou fazer isso, vou compartilhar mais uma vez e vou agradecer novamente ao Jorge pela gratidão e pelo gesto, né, de carinho, de amizade, que teve não só com o professor, mas com a universidade. E hoje nós propusemos uma temática para essa palestra que diz um pouco das nossas missões acadêmicas de sala de aula. Essa missão ela está vinculada ao nosso desafio do ENAD, né, da nossa prova do ENAD, que acontecerá em setembro. E como nós estamos retrabalhando e aprofundando alguns conteúdos, fizemos isso na parte de tratados, na parte de controle de convencionalidade, agora pretendemos fazer também na parte de direito da integração, envolvendo aí uma panorâmica do avanço do direito internacional mais recente, da década de 90 para cá, quando, do aquecimento das relações internacionais no mundo, nós tivemos o surgimento de vários blocos, né? No nosso caso aqui, o mais próximo seria o Mercosul, no início dos anos 90, em seguida a consolidação da União Europeia, o que nós chamamos hoje de União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia. Depois, a universidade também ela foi pioneira na aproximação, ou na discussão da aproximação que houve aqui do Brasil com os países que nós chamamos de BRICS, o Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Fizemos aqui, em 2012, o preparatório para o encontro internacional do BRICS, de modo que ela vem se posicionando bem com esse avanço do ponto de vista da internacionalização do direito, dos aspectos jurídicos do direito internacional, principalmente quando envolve a aproximação de países, de senadores, de deputados, ministros, todos envolvidos na criação de parlamentos, né, no nosso caso aqui o Parlamento do Mercosul, do Tribunal de Revisão do Mercosul, na área do ponto de vista judiciário, e também dos chefes de Estado dos países que compõem o Mercosul, desde os 4 que foram fundadores, com o acréscimo da Venezuela e mais os pedidos de Bolívia e os outros associados, enfim. Então, nós temos um direito em expansão, que é o direito da integração, é um conteúdo cobrado nessas provas do ENAD e também em concursos, mas é um pouco deficiente, eu devo confessar isso, no próprio plano de ensino que a universidade disponibiliza do ponto de vista da quantidade de carga horária necessária ao cumprimento da disciplina. Então, por essa razão, a presença do Jorge ela se justifica entre nós, e não só por isso, é evidente, os valores que ele nos traz aqui são bem mais significativos do que simplesmente o suprir de
de conteúdos ou de trabalhar conteúdos que até então a gente não tem condição de trabalhar, mas pela experiência dele, pela vivência, pela convivência, pelo dia a dia no Tribunal do Mercosul, pela sua experiência em Helsinki, na Finlândia, em Paris, em Lisboa, enfim, com o conhecimento de atuação prática nessa área do direito e sendo conhecedor do direito da integração, eu acho que ele poderia contribuir com alguns estímulos do ponto de vista de como é que funciona isso, como é que funciona esse direito da integração, qual a importância dele, qual a finalidade, que tipo de modelo de integração é o Mercosul, que tipo de modelo de integração é a União Europeia, se existe diferença em um ser melhor que outro, ou melhor posicionado que outro. Isso a gente precisa saber como sendo conhecimentos básicos para poder enfrentar as respostas que irão nos chegar em setembro por meio de perguntas do ENAD. Então, eu agradeço a presença de vocês. Não se preocupe, daqui a pouco eu começo a distribuir o nosso folhetozinho para as anotações, né? Então, eu queria que vocês ouvissem o que Jorge tem para dizer. Em seguida, a professora Natécia faria as considerações dela e depois a gente abriria para que vocês também participassem, que é muito importante. Agradeço aqui a presença de alunos que eu estou vendo aqui da pós-graduação, né? Também de outras pós-graduações, de mestrado, doutorado, sempre eu estou vendo assim, um ecletismo, né? Não estou vendo alunos só de graduação e nem só de Direito Internacional. Isso eu fico muito feliz também e devo registrar aqui, com muito prazer, essa participação desses meninos, uma hora dessa, né? 8 horas para estar todo mundo assistindo a novela, né? Orgulho e paixão. Mas vamos para cá primeiro. Alô. Muito boa noite a todos. Gostaria de manifestar a grande alegria de estar aqui hoje. Também sabendo que a universidade comemora um momento importante de sua vida, de seu percurso institucional, e, nesse sentido, todos vocês são protagonistas desse evento, na medida que uma instituição universitária se faz pelos seus professores, mas essencialmente por seus alunos. E é muito também motivador a um professor vir ao Ceará e encontrar aí pessoas interessadas, informadas e que estão aí disputando concursos acadêmicos com grande produtividade, inseridos no mercado de trabalho, com grandes resultados nos concursos da OAB, sabendo que nós estamos aqui construindo ideias e forjando uma instituição que é cada vez mais um modelo para o Brasil, orgulho para a vida acadêmica brasileira. Também saudar meus companheiros de mesa, são por demais conhecidos, e como nós temos pouquíssimo tempo, eu vou suprimir a fase das apresentações, as questões formais, e vou passar imediatamente ao nosso assunto, que é bloco econômico, não é? Essa grande novidade do pós-guerra e que pode ser objetivo aí de perguntas em certames futuros que vocês irão enfrentar. Como se trata de direito internacional, é tudo muito simples, não requer nenhum estudo mais aprofundado, apenas revemos instituições com feições diferenciadas e que fogem daquele mesmismo, daquelas coisas que estamos acostumados no direito interno. Mas antes disso, eu queria contar uma história que se passou hoje pela manhã comigo, aqui em Fortaleza. Eu fui ao Mercado Central, perdão, para ver ali as coisas como estavam, falar com as pessoas, e passei pelos arredores e estive na frente do quartel-general, onde está a estátua do general Sampaio. E eu aproveitei para perguntar a algumas pessoas que passavam por ali quem era aquela figura, quem era o general Sampaio. E, infelizmente, hoje nós esquecemos o nosso passado e isso é lamentável. É fundamental que tenhamos sempre contato, um contato muito vivo, não chegaremos a lugar nenhum se não soubermos de onde saímos. E um desses endereços dos quais saímos foi uma história trágica na América Latina, uma história de guerra, de lutas, de destruição,
e de grande heroísmo. E um desses heróis é o general Sampaio, que está ali, que saiu aqui do Ceará e foi lá a Cisplatina, foi lá ao sul, à Bacia do Prata, em um dos grandes conflitos que ocorreu na América Latina, a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai, como nós chamamos, que foi um conflito terrível, um dos conflitos mais sanguinolentos daquele período histórico, talvez até a Primeira Guerra Mundial. Pouca guerra foi tão destrutiva e marcante como esse evento que ocorreu na metade do século XIX, portanto, foram 5 anos. Foram 5 anos, mas de grande destruição e que poderiam ter dado à América Latina um contexto de rivalidades militares, como, por exemplo, ocorre entre a Índia e o Paquistão. Felizmente, as coisas ocorreram de outra forma, e a América Latina hoje é um continente absolutamente pacífico em relação aos demais continentes. É um continente onde os estados não gastam em orçamento militar. Para os senhores terem ideia, senhoras, terem ideia, o Brasil não chega a gastar 1%, talvez 1,5% do seu PIB em defesa, em orçamento militar. A Índia gasta 35% do seu PIB em defesa. Por quê? Porque tem um inimigo ao lado, e esse inimigo é o Paquistão, que gasta também 37% ou 40% do seu PIB em defesa, porque são países que precisam estar constantemente preocupados com o iminente perigo da guerra. Isso que poderia ser aqui, felizmente não é, por um processo histórico todo, por uma outra conformação, mas também, tenho certeza, por esse processo político que criou blocos econômicos e que aproximou o Brasil da América Latina de uma forma definitiva. O Brasil tem 10 vizinhos, isso também na geopolítica é muito raro, e não consta que nós tenhamos preocupações militares, geopolíticas. Na reunião dos BRICS, que ocorreu aqui em Fortaleza, nós viemos aqui todos receber os colegas da Índia, os colegas da China, os professores de Direito Internacional, e um desses professores indiano me perguntou aqui quais eram as fronteiras mais perigosas do Brasil, onde estavam os exércitos brasileiros. Eu sabia que ele era indiano. Eu não pude dizer a ele que nós não tínhamos fronteiras quentes, que nós não tínhamos exércitos, que nós gastávamos apenas 1% do nosso PIB em defesa, porque somos um continente de paz. Isso se deve muito a um processo diplomático que ocorreu no início dos anos 90, mas que já vinha dos anos de 1980, alguns chamam os anos de 1980, vocês já ouviram falar nisso, a década perdida. Na verdade, foi uma década muito frutuosa. E um desses frutos foi justamente a integração latino-americana que nós fizemos. O corolário dela é o Tratado de Assunção, que é de 1991. As bases estão lá nos primeiros anos 80, mas já desde essa época há uma aproximação total dos países, lembrando que o primeiro projeto dessa integração é uma aliança de pesquisa nuclear entre o Brasil e a Argentina. Então, nós que tínhamos tudo para sermos novos contendores como OSAN, Paquistão e Índia, tivemos a nossa integração como primeiro projeto a interação das pesquisas nucleares, que são feitas conjuntamente. Então, somos um continente desnuclearizado, somos um continente em que não se tem, na perspectiva da geopolítica, a ideia da guerra, e isso é uma vantagem comparativa muito grande em relação a esse mundo conturbado que nós encontramos todos os dias nas páginas dos jornais. E isso não vem à tona, isso não é discutido, as pessoas não falam, e infelizmente é algo que nós deveríamos saber ter em mente. Teríamos tudo na América Latina para sermos um subcontinente de rancores, de ódios, de relações históricas mal resolvidas, mas felizmente isso não ocorre. Os nossos problemas são outros, as nossas guerras são outras guerras que, com o otimismo íncito dos professores de Direito Internacional, eu acho que nós estamos ganhando todos os dias.
somos pessimistas em relação ao Brasil quando não olhamos em volta, quando não olhamos os demais países, os demais continentes, os demais países em desenvolvimento. Esquecemos, às vezes, que o Brasil é a sétima, e continua sendo a sétima economia do mundo, e que nós temos virtudes imarcessíveis que estão por aí e que são esquecidas por essa ideia, às vezes, exageradamente pessimista, que invade a academia, inclusive, os meios de comunicação, os jornais e assim por diante. Mas, em relação aos blocos econômicos, eu gostaria de deixar algumas poucas ideias importantes, que são ideias que podem ser utilizadas na formação jurídica de vocês, nesse certame que terão que enfrentar em relação a blocos econômicos. A primeira ideia é que o bloco econômico, ele surge no segundo pós-guerra. Então, é algo que diz respeito ao mundo novo que nós vivemos. Não é o bloco econômico, então, não é Estado, vejam bem, são Estados que se associam, atenção, não para cooperar. Você pode cooperar com o teu vizinho, mas se você quiser ir mais além da cooperação, um passo a mais, você faz integração. Então foi essa grande mudança que ocorreu, e foram os europeus que inventaram isso, para sobreviver aos perigos da Terceira Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os europeus sabiam que haveria a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, e que essa guerra não seria nem na União Soviética e nem nos Estados Unidos. Essa guerra seria em cima da cabeça dos europeus, e seria uma guerra nuclear. Então, esse desespero, esse instinto de sobrevivência, levou à criação política do bloco econômico. E o primeiro bloco econômico que surge com essa feição da modernidade ou da pós-modernidade é aquilo que nós chamamos erroneamente de Comunidade Econômica Europeia, mas na verdade são as comunidades europeias. Foram 3 comunidades que surgiram pelo Tratado de Roma de 1957. E a partir daí houve uma profusão de tratados e a Europa se modificou, e a grande modificação que a gente ouviu falar agora foi a saída do Reino Unido, o famoso Brexit. E o que ocorreu? Nada. Por enquanto, apenas discursos, porque é totalmente irracional que algum Estado renuncie às vantagens de estar em um bloco econômico, seja a União Europeia, seja o NAFTA, seja que é o bloco econômico da América do Norte, seja o bloco da América do Sul, que é o Mercosul, e tantos outros blocos que surgiram no mundo, porque passou a ser muito difícil viver a política internacional sem ter por detrás um bloco econômico. Então, isso explica, é uma questão técnica também, que explica os blocos, por que eles são tão prolíficos, por que eles se desenvolvem tanto, e isso se explica porque, com a organização das normas do comércio internacional, foi proibido que o Estado fizesse favores a outro Estado. Surgiu a Organização Mundial do Comércio. Antes dela, o GATT, que era um tratado que proibia, transformava em ilícito político internacional um Estado conceder favores comerciais a outro Estado. A não ser que fossem Estados que compusessem blocos econômicos. Então, era a cláusula da nação mais favorecida, o artigo 1º do GATT, que gera essa proliferação de blocos econômicos, não é para que os Estados conseguissem sobreviver à cláusula da nação mais favorecida, ou seja, é proibido fazer favores em comércio internacional sem violar normas da Organização Mundial do Comércio, à época normas do GATT, desde que não se esteja dentro de um bloco econômico. Bom, então surgiram os blocos econômicos, que não são Estados, mas que associam Estados com um passo a mais, porque não é apenas uma cooperação, é uma integração. Isso se dá sempre por meio de um tratado. Atenção, informação importante. Prova. Como surge um bloco econômico?
sempre e necessariamente por um tratado. Nós temos um defeito no Brasil, por erro de tradução, de chamarmos tratados de tratados internacionais. É uma redundância. Todos os tratados são internacionais. Quando nós pensamos em inglês, nós vemos que nos referimos a um tratado com o qualificativo internacional, é uma grande bobagem. Então, nós devemos usar apenas, para sermos técnicos corretos, tratados. Então, os blocos econômicos surgem como tratados. E como podem ser os blocos econômicos? Então, aqueles que estão escrevendo, eu sugeriria que fizessem assim uma escada com 3 degraus. O primeiro degrau dos blocos econômicos é simplesmente a aproximação criando uma zona de livre comércio. Zona de livre comércio. Primeiro passo. Então, os Estados se reúnem, pode ser 2, pode ser 4. Na Europa foram 6, no Mercosul foram 4, se reuniram, e nada impede que demais Estados se associem em seguida, firmem o tratado, não é? E passem a participar dessa vida econômica do bloco. E o nome já diz tudo, faz-se livre comércio. Tudo que é produzido dentro do Estado é transferido às economias associadas sem impostos alfandegários. Então vejam que nós estamos falando aí de direito tributário internacional. Os blocos econômicos começam por zonas de livre comércio, onde o comércio é livre. Ou seja, desaparecem os impostos aduaneiros, abrem-se as economias. Isso parece dito assim numa aula, algo muito simples, muito fácil, mas é, na prática, algo muito difícil, não é? Que enfrenta fantasmas históricos, preconceitos, interesses fortíssimos. Porém, se sabe que os blocos econômicos são altamente benfazejos para as sociedades. Que os blocos econômicos, com zona de livre comércio, em primeiro lugar, combatem os oligopólios, os monopólios, combatem a acumulação de riqueza, promovem a circulação de riqueza, promovem o desenvolvimento social, o acesso à qualidade e ao preço das mercadorias. Se vê livre comércio no seu grande laboratório, que não é jurídico, mas é o supermercado. Nos primeiros momentos, os estudiosos do livre comércio vão aos supermercados, ver como muda o consumo, como as pessoas têm acesso às coisas, como os preços baixam, como os salários sobem, como a inserção no mercado de trabalho, como a inserção internacional, as economias se especializam. Enfim, vence uma velha ideia liberal, aí nós vamos lá para a Faculdade de Economia, do liberalismo econômico, que pregava a ideia do laissez-faire. O liberalismo econômico pregava a ideia de que as mercadorias deveriam circular, que a economia iria prover o desenvolvimento e que era para o Estado abster-se de colocar barreiras. Laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même. O mundo caminha com os seus próprios pés. A economia caminha com os seus próprios pés. Bem, mas há o segundo estágio, o segundo degrau da integração. Esse segundo degrau pode ser concomitantemente empregado à criação do bloco. Os europeus fizeram isso de chofre, de uma vez só. Mas, em outros blocos, vamos usar o modelo Mercosul, se fez isso em uma segunda instância, algum tempo depois. Então, cria-se a União Aduaneira. Vejam bem, primeira fase, Zona de Livre Comércio. Sigla, ZEE, usa-se. E aí, em segundo momento, em segundo degrau, em segundo patamar histórico, se quiserem, vem a União Aduaneira. O que é a União Aduaneira? O nome está dizendo também. Cria-se, vejam bem, uma aduana do bloco, não são mais aduanas nacionais. Veja que agora nós estamos pensando em relação ao mundo. Não é? Na zona de livre comércio, os estados continuavam tendo sua economia em relação ao mundo, diferente daquela que mantinham com os sócios. Agora, na União Aduaneira, tem-se uma política comercial comum do bloco
com o resto do mundo. Ora, isso também é extremamente difícil. Tá bem? Então, são conquistas das sociedades que são feitas e que significam o aperfeiçoamento do bloco econômico, porque ele não para ali. Os europeus foram ao terceiro estágio, que é o terceiro degrau que vocês fizeram aí no esquema, que é o mercado comum, em que, além de livre comércio, além de união aduaneira, tem-se também a livre circulação de pessoas, de bens não, porque já existia lá na primeira fase, não é? Mas de capitais e de serviços. E, além disso, nessa fase do mercado comum, cria-se também a ideia de uma possível moeda comum, de uma coordenação jurídica, os direitos não devem ser distintos, desiguais, a criação de um direito que se assemelha, que os europeus chamaram em um primeiro momento de direito comunitário e um segundo momento de direito da União Europeia. E ainda lembrando sempre que a ideia da moeda comum traz algo que foge à teoria do Estado tradicional, porque os Estados renunciam a ter a sua própria moeda. Vejam quão revolucionário é isso. Vejam que profunda mudança se faz na racionale dos governos quando um Estado renuncia a ter a própria moeda. É apenas uma questão estética de ter um pedaço de papel com o nome da moeda local? Não. É o poder, vejam bem, de aumentar ou diminuir o valor da moeda em relação às demais moedas do mundo. Vocês sabem que se eu tenho uma moeda e eu mando, nesse Estado eu posso, por uma medida legal, aumentar ou diminuir o valor da moeda. Nós fizemos isso muitas vezes no Brasil. Nós sabemos também que isso não funciona, funciona por algum tempo. Não é? Porque a economia não é uma superstição, a economia é uma ciência. Não é? Não basta apenas determinar por decreto o curso da moeda, isso funcionará por algum tempo. Você tem que convencer o mercado que o teu papel moeda vale efetivamente aquele valor idealmente imaginado pelo governante. Então vejam, em um resumo, blocos econômicos surgem no segundo pós-guerra, proliferam como salvaguarda a cláusula da nação mais favorecida, permitem que os Estados tenham cooperação, tenham integração, desde que realizado o tratado que cria o bloco. Não existe bloco sem tratado. Bem? E aí nós vamos ao segundo passo da aula. Vejam que não é propriamente uma conferência, é uma aula. O segundo passo é que, se é um tratado, então não é apenas a diplomacia do Estado que está envolvida, não é apenas o presidente da República ou o primeiro-ministro, envolve-se também o poder legislativo. Por quê? Porque nós sabemos, desde nossas aulas de direito constitucional, que os tratados eles são incorporados por meio da atuação dos poderes legislativos nacionais. Cada Estado, no Estado nacional moderno, nas democracias modernas, cada Constituição diz como os tratados se incorporam ao ordenamento jurídico interno. Então, nesse momento, vejam, os poderes legislativos se ocupam da integração, porque irão dar a última palavra sobre aquela vontade do Poder Executivo. O Poder Executivo ele irá negociar, ele irá firmar o tratado, porém, o tratado só terá plena vigência após passar pelo tratamento constitucional que diz respeito à sua incorporação. Não é? Tradicionalmente, nas provas, se pergunta assim: quem ratifica o tratado? Não é? Então, nunca esqueçam disso. Quem ratifica o tratado? Os tratados que criam blocos econômicos são tratados ordinários. E eles também são objeto das 5 fases do tratado,
desde a negociação, a firma, quem firma o tratado é o chefe do Poder Executivo, mas aquela assinatura ali não vale nada, é apenas um reconhecimento documental, porque o tratado só terá efeitos jurídicos após a ratificação. E o Congresso Nacional, não esqueçam disso, o Congresso Nacional, no caso brasileiro, e os poderes legislativos, grosso modo, em todos os estados modernos, nas democracias modernas, não ratificam os tratados. Atenção, os legislativos não ratificam os tratados. Os legislativos autorizam que o chefe do Poder Executivo, pode ser primeiros ministros, nos parlamentarismos, podem ser presidentes da República, nos presidencialismos, é que, autorizados por seus poderes legislativos, balanço de poderes, irão dar a chancela e transformar aquele texto ideal em um texto jurídico. O que é um texto jurídico? Que gera obrigações para todas as partes. Uma outra informação jurídica importante. Blocos econômicos têm personalidade jurídica internacional? Depende. Depende da vontade dos países integrados. E depende de que fase esse bloco econômico possui, quais atributos jurídicos possui, para que seja possível existir a personalidade jurídica internacional. Então, tenho isso como uma manchete de jornal. Só blocos econômicos na fase da União Aduaneira para frente é que poderão ter personalidade jurídico internacional. O que significa ter personalidade jurídico internacional? Significa que o bloco pode participar da vida internacional per se, como conjunto de países. É possível que aquele conjunto de países, vejam que interessante, firme um tratado com outro conjunto de países. No mundo, essa opção é muito restrita, porque existem só 2 blocos econômicos que têm personalidade jurídica. Existem dezenas de blocos econômicos, mas só 2 têm personalidade jurídica, a União Europeia e o Mercosul. Alguns dizem que têm, mas não têm possibilidades constitucionais, os seus países não têm possibilidades constitucionais que permitam isso. E, por isso, nós temos já tratados que foram firmados entre a União Europeia e o Mercosul. Vejam que interessante. E agora vocês leem no jornal, os senhores estão cansados de ler nos jornais, as negociações entre um bloco que seria criado, vejam, um bloco criado entre 2 blocos, como esse mundo novo, não é, que seria entre as negociações de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que são negociadas aí há décadas e que têm uma série de obstáculos e que não avançam. Bem, então essas são as tecnicalidades aí do processo, não é? É uma terminologia específica. Vejam que nós estamos falando de um produto novo no direito. É possível que nós tenhamos uma série de novidades, é possível que nós tenhamos na circulação de pessoas uma série de novidades, não é? Quando as pessoas podem quebrar aquela ideia da relação de nacionalidade, sair para outros estados, não mais para fazer turismo, mas para estabelecer-se, para trabalhar, não é? Para eleger e ser eleito, para votar, para exercer os atos da vida civil, da vida política, e com maior ou com menor grau, dependendo de como essas coisas possam evoluir. E a última tecnicalidade que eu gostaria que vocês tivessem assim, algum conhecimento mais exato, até para as provas que podem fazer, diz respeito à questão da supranacionalidade. Vejam que interessante. Nem todos os estados são supranacionais. Os jornalistas usam essa expressão porque é uma palavra bonita. Então, tudo é supranacional. Mas, juridicamente, só é supranacional aquilo que decorre, vejam bem, de uma decisão de bloco em que não existe mais a relação de hierarquia igual entre os estados, onde se criam autoridades que estão acima das autoridades nacionais. Os europeus criaram a expressão as altas autoridades. Vejam que expressão interessante. Os portugueses que criaram isso. As altas autoridades. Então, são autoridades que estão acima das autoridades nacionais.
É um poder judiciário que é mais que um poder judiciário nacional. É um poder de negociação que não é mais de 4 estados, mas é de um bloco. Então, só quando existe uma autoridade superior à autoridade nacional é que nós podemos falar de supranacionalidade. Atenção, na América Latina nós temos regimes presidencialistas. O que significa o presidencialismo? O presidente tem poderes imensos. Ele não compartilha seus poderes com o Congresso, com o Parlamento. E, imediatamente, nós chegamos à conclusão que a supranacionalidade em nenhum momento será um modelo possível de ser adotado na América Latina. Por quê? Porque os presidentes são muito fortes. Isso é uma opção, isso é um processo histórico. Isso vem da noite dos tempos. Dá para mudar? Eu creio que não. Durante a Assembleia Nacional Constituinte se fez um plebiscito para mudar o regime brasileiro de presidencialismo para parlamentarismo. O resultado foi assombrosamente favorável ao presidencialismo. Então é algo que fica muito mais no querer da academia, na poesia dos professores, do que propriamente na realidade, na possibilidade do país. E isso ocorre em todos os nossos vizinhos. Não é? Nós somos um continente presidencialista. E o presidencialismo não deixa espaço à supranacionalidade. Então, o que nós temos no bloco econômico latino-americano? Nós temos a intergovernabilidade. Não é supranacionalidade, é intergovernabilidade. Qual a diferença? Na supranacionalidade, governa quem tem o maior poder, a maior autoridade. O sistema europeu, a Comissão Europeia, que está acima dos governos nacionais. Depois, se tiverem curiosidade sobre o tema, vejam como é a governança europeia dos presentes dias. Aquela discussão do Brexit foi muito interessante. Não é como os parlamentos nacionais perderam poder, como os poderes executivos perderam poder, como as leis passaram a ser criadas fora dos legislativos nacionais. Não é? E tudo isso é uma governança nova, é um modelo novo e, de certa forma, assustador. Como surgiram autoridades comunitárias? O que significa, quando você fala hoje em autoridade comunitária, dos países europeus, você está falando de uma força que vem do além, não é algo nacional mais, não são decisões nacionais, são decisões colegiadas, tidas por um outro processo decisório. Mas vejam bem, existe a alta autoridade. Então, supranacionalidade igual alta autoridade. O nome já diz tudo, supranacional, acima do Estado. A velha ideia de soberania sofre seus percalços. Bem? E quando nós falamos em intergovernabilidade, igual a decisões tomadas por consenso e unanimidade. Tudo é decidido por consenso e unanimidade. E o que significa isso? Cada país tem direito a um voto. Os grandes, os médios, os pequenos. Não interessa o tamanho do PIB, a extensão, a população do país, os seus exércitos. O que vale é a soberania. Então, uma soberania, um voto. Então, tudo é tomado por consenso e unanimidade. Alguém dirá, isso é bom ou é mau? Depende. Então, não existe propriamente um modelo. É muito da academia imaginar que a supranacionalidade é uma coisa maravilhosa. Depende quais são as forças políticas que estão em cotejo. Talvez para um sistema onde existe um presidencialismo imperial, como são os nossos, a supranacionalidade não é o modelo ideal, é o único modelo possível. Então, por isso, o Tratado de Assunção e todos os documentos internacionais que se seguiram foram feitos rigidamente observando a regra da intergovernabilidade. Ninguém decide por ninguém, tudo é decidido por consenso e por unanimidade. Então, basicamente, são essas as ideias, é um curso de Direito de Integração
rápido que nós fizemos, justamente para suscitar perguntas que vocês possam, aí, na medida dos estudos que estão fazendo, apresentar perguntas. Eu lembro ainda que esses temas de integração, eles podem ser diluídos em diversos ramos jurídicos. É possível falar de integração em direito penal, em direito civil, em direito trabalhista, enfim, é uma miríade de possibilidades que vocês têm para os trabalhos de final de curso. Tá bem? É o admirável mundo novo. Tudo está para ser estudado e escrito. Existe já bibliografia muito boa a respeito. E lembrando, por último, mas não com menos importância, que nós vimos a atuação do Poder Executivo na integração, e especificamente no Mercosul. Qual é a atuação? É a atuação de negociar. Não é quem negociou o tratado, quem provê modificações, é sempre o Poder Executivo. E não esqueçam que as decisões são tomadas por consenso e unanimidade. Então, a palavra do presidente da República, que conduz a política externa, bloco econômico é política externa, está lá escrito na Constituição, o presidente conduz a política externa, então tudo depende do querer presidencial. Tá bem? Como praxe aí das negociações, eu posso só dizer a vocês que as autoridades, existem duas instituições básicas. Lembrar a vocês que, curiosamente, o Mercosul se construiu sem funcionários. O Mercosul é uma instituição muito singela. Não tem o aparato que a União Europeia tem, obviamente, mas se vocês procurarem na lista telefônica do poder, não encontrarão o Mercosul. Ele está diluído, tanto no Brasil como nos demais países, dentro das diversas esferas de governo. E, curiosamente, não houve essa tentação de criar cargos e cargos e cargos. Então, basicamente, não existem outros cargos que não aqueles dos governos ordinários. Então, tem dois órgãos, mas são órgãos que funcionários já normais de carreira dos estados ocupam, que é basicamente o GMC, que prepara as reuniões, semestralmente os presidentes se reúnem, e o GMC, Grupo Mercado Comum, se reúne, apresenta as pautas, submete aos presidentes, de 6 em 6 meses há uma presidência pro tempore, e aí se delibera. São passos muito lentos. Por quê? Porque todos têm que estar a favor. Então, há muitas propostas, poucas decisões. Por quê? Porque todos têm que estar a favor. E a grande conquista que nós temos nesse processo de integração é que não temos tido regressões. Não é? O comércio aumentou. Eu sempre lembro que em 1991 nós tínhamos 3 bilhões de dólares de comércio com a América Latina. O Brasil estava de costas para a América Latina e hoje nós temos, já chegamos a ter 48 bilhões de comércio intrabloco. E agora, na crise que é geral, nós voltamos aí, mas estamos no patamar dos 30, 35, que é uma grande coisa para a nossa relação, para que nós tenhamos aí uma presença no mundo e façamos a nossa inserção internacional. E outras coisas que as pessoas não percebem. Muito simples, não é? Nós tínhamos em 1990, é possível que nós tivéssemos 5 voos semanais ligando cidades brasileiras com Buenos Aires, que é a capital do segundo maior estado que participa do bloco. E hoje nós temos no Brasil mais de 30 voos diários. Mas vejam bem, tínhamos 5 voos semanais, hoje temos mais de 30 voos diários, ligando cidades do interior da Argentina com o Brasil. E claro que não são turistas, são negócios. Alguém pode dizer, mas as economias não vão bem. Elas não vão bem, não por causa da integração, mas elas não vão bem apesar da integração. A integração é ainda uma grande ferramenta que permite que os estados tenham possibilidades grandes de entrarem e de saírem das crises. Agora, o avanço foi imenso, eu não vejo regressão nessa integração que nós fizemos.
há grandes conquistas, os europeus chamam isso de acquis communautaire, as vantagens da construção, que as pessoas não renunciam. Não são vantagens de discurso político, são as vantagens do supermercado, da cidadania. E nós temos tido, infelizmente, na integração latino-americana, a mistura entre a integração como questão de governo e questão de Estado. Então, os governos mudam as leituras. Vem o governo verde, depois vem o azul, depois vem o amarelo, e cada um aplica o amarelo, o azul, é normal. Só que as questões de Estado não podem ser mudadas, porque o Estado permanece, os governos mudam. E o Mercosul já é uma questão de Estado. Então, há certezas que não são modificadas. E, finalmente, apenas falar da questão judicial. Nós vimos os presidentes que firmam os tratados, os legislativos que autorizam a incorporação, os legislativos que criaram comissões especiais, tentando a ideia de um parlamento comum, que é um tema muito polêmico, que se discute com grande interesse. A pergunta seria, se nós somos intergovernamentais, por que ter um parlamento comum? Então, foi uma ideia muito mais de governo, de uma época, do que propriamente uma ideia de Estado. Porém, isso fica aí para o futuro, é uma discussão futura. Então, criou-se já em tese um parlamento, mas com muitas dificuldades de implementação. E, por último, Poder Judiciário. Poder Judiciário que dá a última palavra. Os poderes judiciários, inclusive, exercem o controle de constitucionalidade, não é? Exercem o controle de constitucionalidade dos tratados. São os poderes judiciários que poderão dar a última, portanto, palavra em relação aos temas da integração. E também a solução de controvérsias. O sistema europeu criou um tribunal de justiça comunitário, que é um tribunal supranacional. Então, não existe mais a Suprema Corte Espanhola, a Suprema Corte Portuguesa. Essas Supremas Cortes são supremas apenas até o momento em que não estiver em jogo uma questão comunitária que é julgada lá no Luxemburgo, né, num país dos menores da União Europeia, mas que alberga o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que julga direito comunitário acima dos estados das Supremas Cortes. É comum que já tenha ocorrido mudanças de decisões de Supremas Cortes na Europa pela decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Tá bem? E muitos princípios comunitários foram criados por jurisprudência comunitária e não por processos legislativos normais internos. Bem, e o sistema de solução de controvérsias, que no modelo Mercosul é feito por arbitragem, é um tribunal arbitral, com um árbitro por país e um quinto árbitro escolhido de comum acordo por todos os Estados parte. Vejam que a escolha desse quinto árbitro é também, como eu disse a vocês, muito complexa, porque implica a vontade coletiva, e isso tudo se faz de forma muito lenta, em função da natureza do processo. Bem, eram basicamente, então, essas informações, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que eu possa ter sido útil aí, não só para iluminar uma ideia de trabalho de final de curso, como também para a prova que deverão fazer no mês de setembro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, em nome do PPGD, a presença do professor Jorge Fontoura e a intermediação do professor Valber Muniz, que em relação a direito internacional, sempre nos brinda com palestrantes, com professores, enfim, né, praticamente é o professor Valber quem faz essa intermediação em direito internacional. Bem, professor, estava ouvindo o senhor atentamente e me veio uma questão que, lá na Europa, em matéria tributária, eles estão tendo uma grande dificuldade em questão do mercado, não só alfandegário, mas a questão propriamente do mercado, que o senhor fala que nessa última fase, que as pessoas circulam livremente, enfim, escolhem o local de domicílio, residência,
que é a questão de como evitar técnicas de evasões tributárias. E, com isso, evitar políticas, guerra fiscal desonesta entre os países. Né? Que, o fato de eu poder me locomover com facilidade, de locomover meus ativos com facilidade, faz surgir essa problemática. E isso, eu acho que, em relação ao Brasil, se torna um pouco mais complicado, porque o Brasil é o país da América Latina, aliás, de todas as Américas, tirando o Canadá, que mais tributa. E da América Latina, em grande diferença, primeiro é o Brasil e depois vem a Argentina. Né? Então, a se confirmar essa ampla integração, teria alguma preocupação, ou já tem alguma preocupação em relação a isso, a evitar essa evasão ou essa guerra fiscal entre os países? Né? Assim, como é que se poderia pensar soluções tributárias equânimes, de forma para que um não encontre no país uma brecha? Então, essa é a pergunta que eu faço ao senhor. E agradeço. Eu queria só aproveitar na esteira das colocações da professora Natécia, voltar um pouco no tempo. Se eu entendi bem, o professor Jorge, ao fazer a exposição, logo no início, antes de desenhar o degrau, fiquei encantado por esse degrau dele. Só tem 3 degraus, né? Mas tem 3, né? Não pode dizer só tem. É o que a gente começou a construir. Então, 3 degraus já é melhor do que nenhum, né? Mas, antes de subir esse degrau, você falava que a integração, o processo de integração na América do Sul, envolvendo principalmente Brasil e Argentina, ela se inicia com a questão nuclear, ou uma questão de Estado, uma questão de defesa, uma questão que, pelo que eu presumo, não passaria ainda pela cabeça de quem articulava essa aproximação entre esses países, da questão econômica. Então, não haveria, em princípio, se nós falamos aqui em blocos econômicos, não era essa a intenção inicial de formação de um bloco do Mercosul, porque não se discutia economia, se discutia questões muito mais interesse do ponto de vista de defesa e segurança do Estado. Se eu entendi, era isso, e se realmente esse é o ponto de inflexão inicial para as questões. Rapidamente, eu gostaria de responder as duas perplexidades aí trazidas pelos colegas de mesa. A questão da guerra fiscal claro, sempre premente, muito mais no modelo europeu, onde existe a livre circulação de, vejam bem, capitais. Livre circulação de capitais não significa livre circulação de dinheiro. Né? Você sai hoje de Lisboa e vai a Helsinki sem que ninguém pergunte de onde você está vindo ou para onde você está indo, ou o que você tem na sua mala, a não ser por razões de segurança, de ordem pública. Então, claro que é muito provável que exista evasão fiscal. Só que, como o modelo é supranacional, há formas de normas supranacionais que são decididas, não são decididas em cada um dos países. Os comissários europeus se reúnem em Bruxelas, e existe um comissário específico para setores de tributação de Estado, e lá se construa uma normativa. Podem ser diretivas ou podem ser regulamentos, os tipos de norma. Regulamento é algo que, uma vez foi decidido hoje, em Bruxelas, publicado no jornal, na Gazeta Oficial, está em vigor. Não passa em nenhum parlamento. Tá bem? Então, são normas constritivas, jurídicas, como todas as demais. 60% do ordenamento jurídico europeu hoje é de origem comunitário. Então, são normas que ocupam o Tribunal de Justiça. Os juízes nacionais são obrigados a aplicar o direito comunitário. O direito, que hoje se chama, direito da União Europeia, que é uma matéria de formação acadêmica na Faculdade de Direito, concurso para juiz. Uma das principais matérias é o direito da União Europeia. Não é? E existe lá todo um melindre muito interessante, que é o reenvio prejudicial, que obriga o juiz nacional a julgar e aplicar o direito comunitário. Ele pode até não julgar, dizer, eu não quero julgar o direito comunitário porque eu aplico a norma nacional. Ele pode fazer isso, mas existe o reenvio obrigatório.
e a decisão dele será fragorosamente mudada no Luxemburgo. Tá bem? Então, é uma desnecessidade, é uma perda de tempo processual. Não, aí alguém dirá, mas são coisas muito complexas? Não, são coisas simples. Não é um caso que ocorre na Itália, o clássico, é uma demissão imotivada, como existe, enfim, toda uma regulamentação no direito do trabalho brasileiro, e o cidadão ele não entra com ação contra o seu empregador, porque o empregador havia desaparecido. A reclamação trabalhista, usando a terminologia correta, não é contra o empregador, porque o empregador se evadiu, mas entrou contra o Estado italiano, porque o Estado italiano não havia usado uma normativa comunitária para dispor fundos de indenização por demissão desmotivada, sem motivação. E aí o que ocorreu? Ocorreu uma decisão dos juízes lá do Luxemburgo, entre eles um juiz italiano, que obrigava o Estado italiano, não só o Estado italiano, a indenizar, como criava um princípio de que o Estado que violasse o direito comunitário era obrigado a indenizar o seu súdito, o seu cidadão, por aquela violação. Então, criou aquilo que não estava escrito no tratado, os juízes criaram. Por que não estava escrito no tratado? Porque na reunião política era muito difícil escrever isso. Olha, os Estados têm que indenizar. Nenhum partícipe iria aceitar isso. Mas os juízes criaram por jurisprudência. Então vejam como é um mecanismo muito, muito forte. No caso da evasão fiscal, da busca de um regime tributário mais benéfico, ora, os europeus são especialistas nisso. Os italianos falam da legítima defesa do contribuinte. Existe uma especialização em estudos de direito tributário que é como não pagar impostos ou como pagar menos impostos. As mesmas queixas que nós ouvimos aqui. Nós somos muito parecidos com a Itália em muitas coisas. Tá bem? Recentemente, com os newcomers, os novos estados comunitários, houve a descoberta de que os regimes tributários eram, às vezes, delirantes nos países que entraram com o chapéu na mão, pedindo fundos comunitários. Mas aí havia a busca das razões das limitações econômicas dos estados, e eram regimes tributários muito frágeis. É o caso da Grécia, por exemplo, onde ninguém pagava imposto. Era um sistema onde todos reclamavam dos impostos e ninguém pagava impostos, pelas mais diversas desculpas mediterrâneas que vocês possam imaginar. Não é? Bem, então, o sistema supranacional é muito fácil de resolver isso. No sistema intergovernamental, isso é impossível de ser resolvido. Se nós não conseguimos resolver a nossa guerra fiscal interna, entre estados, às vezes entre municípios, não é? Se você quiser levar um queijo de um município para outro queijo, vem o coletor municipal pedindo para ver a nota fiscal do recolhimento. Enfim, então nós temos uma liberdade comercial que vai sendo construída internamente, emulada, não é, por essa ideia do livre comércio. E esse imposto do queijo é bom para ninguém. Não é? É um entrave ao desenvolvimento, à economia, às luzes da civilização, não é, que podem, em um determinado momento, direcionar-se a um determinado povo. Bom, então, nós temos uma evasão muito curiosa. Por exemplo, hoje, o Paraguai é um país que teve crescimentos de PIB extraordinários. Extraordinários. Só que é uma economia ainda muito reduzida em desenvolvimento. E isso, por que esse crescimento do PIB extraordinário do Paraguai, né? Até 17%, 19%, 20% ano? Em função da integração, dos fenômenos da integração, das decorrências. Isso tudo já é previsto, tecnicamente. O resultado da integração é o efeito de spillover, que dizem os cientistas políticos. O que é esse spillover? É justamente o derramamento. As economias passam a ter vantagens em função da coabitação, do convívio. Não é? A imagem do spillover é o derramamento, o efeito dos casamentos das filhas dos mafiosos, que nós assistimos nos filmes de Hollywood, que tem aquela pilha de taças de champanhe, e aí
se coloca a champanhe no copo de cima e ela vai, pelo efeito dos vasos comunicantes, preenchendo todos os copos. Então, esse é o efeito do derramamento dos benefícios da economia nos processos de integração e que tem que ter livre comércio. Sem livre comércio, não tem integração. Ainda que seja uma questão de governo. E, às vezes, os governos veem no livre comércio um problema, mas são muito mais preconceitos ideológicos, às vezes, do que propriamente constatações científicas. Então, por exemplo, constatação científica, o Paraguai cresce 20% de PIB. Por quê? Porque está vivendo as vantagens desse convívio com essa economia brasileira, que é algo, enfim, é a 7ª economia do mundo, com a economia da Argentina, que é extraordinária também, apesar dos percalços da última semana. Bem, existem hoje inúmeras empresas brasileiras, fábricas, principalmente de pequenos utensílios, com capitais brasileiros que estão sendo feitas do lado de lá do rio, atravessando a Ponte da Amizade, no estado de Alto Paraná. Tem o estado do Paraná, tem o estado de Alto Paraná, que é o estado paraguaio. Então, tem uma estrada lá que você está no Brasil. São empresas brasileiras, fábricas de tintas, de cortinas, de portas, de janelas. E por que os empresários vão ao Paraguai? Por quê? Qual é a razão? É uma opção linguística? Bom, todos sabem por que os empresários vão ao Paraguai. Tá bem? Isso é ilegal? Não, não é ilegal. É a legítima defesa do contribuinte. Tá bem? São muito elevados os impostos no Paraguai? Não. Como é que é o regime trabalhista? É diferente do regime trabalhista brasileiro. Então, alguém dirá, mas, enfim, são injustiças que se fazem em relação aos trabalhadores? Bem, é uma questão política, aí uma questão nacional, uma questão local, não é que cada Estado tem que considerar o seu próprio ordenamento jurídico. Em relação à questão da integração pelo medo da guerra nuclear. Eu lembro ao Welber que a União Europeia também começou, o primeiro dos blocos econômicos que surgiram 3 blocos em 57, era a Euratom. Não é o que era a Euratom? Era justamente criar-se uma autoridade europeia comum de energia atômica. Só que lá a energia nuclear não é apenas para explodir, é para aquecer, é para fazer energia. Só que aquela energia nuclear que explode é também aquela que pode explodir para efeitos pacíficos, como se fala em direito nuclear, com grandes consequências. Uma preocupação supranacional. Então, são normas, toda a política energética nuclear europeia é supranacional, não são os Estados que decidem. Tá bem? Por quê? Porque existiu um bloco econômico criado em 57 que, além da união econômica, falava também da união nuclear, de produção de energia nuclear, de produção e de normatização. E mais do que isso, também, mesmo antes do Tratado de Roma, a União Europeia surge com o Tratado de Roma em 57. Porém, em 51, em abril de 1951, os europeus, alguns europeus, França e Alemanha, celebravam o Tratado de Paris, que unificava a produção do insumo básico da época para a indústria, que era o carvão. Então, era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. Então, o que é a União Europeia? Euratom, SECA e Comunidade Econômica Europeia, no singular. Essas 3 formavam as comunidades europeias, que foi a expressão que se utilizou corretamente até o surgimento da União Europeia, que é algo mais da pós-modernidade. Tá bem? Então, é uma preocupação sempre presente nos Estados. Claro que os primeiros passos do Mercosul foram feitos nos governos Alfonsín, da Argentina, e José Sarney, no Brasil. E eram pessoas que tinham uma visão humanística muito grande e que percebiam que o perigo, esse ovo da serpente nuclear, tinha que ser totalmente
afastado da América Latina. Não é? Existia muita rivalidade militar entre o Brasil e a Argentina nesses anos 60. Quando se fez a usina hidrelétrica de Itaipu, muitos acreditavam que não era uma usina hidrelétrica, que era uma bomba hídrica, que tinha sido criada estrategicamente para ser utilizada no caso de uma guerra entre Brasil e Argentina. Não é? E também, dessa reunião aqui em Fortaleza, que o professor indiano me perguntou onde estavam os exércitos, uma outra pergunta que ficou sem resposta é por que o Brasil não tinha guerra com a Argentina? Porque se você olha o mapa, é óbvio que se trata de um Paquistão e de uma Índia. Não é? E essa aproximação pelo comércio é algo que talvez mais tarde os cientistas políticos, os historiadores possam dar o devido valor. Não é o que nós hoje, quando nós dizemos que o Brasil é a 7ª economia do mundo em função do seu PIB, nós observamos que somos a 7ª economia do mundo, mas estamos atrás da Índia. Porém, a Índia gasta 30% ou 35% do seu PIB em defesa. E o Brasil gasta 1% do seu. Por quê? Porque não precisa. Então, vejam bem, são valores da economia muito importantes, são vantagens competitivas e comparativas que o país tem em função do processo de integração. Infelizmente, os jornais, principalmente os jornais econômicos, eles veem a integração sempre pelo lado bancário, pelo lado do comércio, do saldo da balança comercial. E eu lembro a vocês que a economia é uma ferramenta da política. A economia deve ser utilizada pela política, e não ao contrário. Não é o indicador do dólar que determina o caminho da política. É o contrário. São opções políticas que levam a um caminho correto que determinará o equilíbrio das contas, que o país tem inserção internacional e que, enfim, a moeda tenha valor de mercado e que haja emprego e empregabilidade. Não basta ter emprego, as pessoas não querem apenas trabalhar, elas querem ter trabalhos bons. Não é que se possa fazer investimentos que sejam consequentes para o bem-estar das pessoas, e é muito mais fácil você fazer isso se você não tem que gastar 35% do seu PIB para ter a bomba com mais ogivas, ou para ter maior poder militar, para ter maiores números de armas, de exércitos e coisas afim. Tá bem? E também dizer a vocês que os países, o Brasil ainda tem um investimento militar, porque tem grandes riquezas a serem protegidas, mas na América Latina, praticamente o Brasil é o país que tem esforços em equipamento, em desenvolvimento militar, formação militar muito grande, o que não implica em que talvez tenhamos que futuramente pensar no aumento desse percentual de PIB que é investido em nossa segurança, porque temos muitas coisas, muitas riquezas a garantir, e somos aí cobiçados por uma série de razões em muitas regiões do mundo, infelizmente. Desse lado aqui, alguém deseja fazer uma participação? E desse lado também, alguém deseja? Então, um de cá e outro de cá, começando por você. Você diz o nome, qual é a sua instituição e a perguntinha. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Anderson, sou aluno do curso de Direito, a graduação, né? E minha pergunta ela vem na perspectiva da última fala do professor, no sentido da política econômica, né? Porque a gente tem na nossa Constituição a previsão da soberania nacional. E se a gente for fazer uma análise desde o Consenso de Washington, né? Na época do governador Fernando Henrique Cardoso, a questão da soberania nacional é colocada em xeque, né? Tendo em vista que, muitas vezes, o modelo econômico adotado vem de interesses externos, né? E como que, dentro da perspectiva da política do Mercosul,
nós somos povos irmãos, América Latina inteira. Como criar uma supervalorização dessa integração, fazendo uma frente realmente dentro desse livre mercado que nós temos interesse em participar, para sustentar o modelo de consumo do brasileiro ou do povo latino-americano. Nós temos um padrão de consumo altíssimo e somos exportadores de commodities. E o valor agregado é baixíssimo, isso vai variar de acordo com as taxas cambiais, tudo que foi debatido aqui. Então, lógico, qual seria a fórmula para a gente poder acreditar que a América Latina vai realmente sobressair perante os demais blocos e fazer uma disputa interessante? Porque a gente está vendo aí o aço sendo taxado, as disputas, e tudo isso dentro da crise cíclica do capitalismo reflete constantemente. Então, essa é uma reflexão que eu queria lançar no debate. Vamos aproveitar e fazer em bloco, né? Porque daí já responde e aí a gente já encaminha para o final. Lembrando que o evento está sendo gravado, está sendo filmado, né? Qualquer passagem por aqui deve ser evitada um pouquinho, sutilmente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por favor. Bom, boa noite. Eu me chamo Leonardo Alcântara de Alencar Pinto. Eu sou professor, inclusive, do professor Valber, nesse semestre. Levantar? E eu gostaria de perguntar, professor, de que forma se evita, dentro desses blocos econômicos que adotam a supranacionalidade, de que forma se evita com que os países que possuem mais influência dentro desse bloco não façam com que as decisões, no caso da Comissão Europeia, né, que é o único exemplo que nós temos, não façam com que as decisões da Comissão Europeia caminhem de forma a atender somente o interesse desses países que sejam mais influentes. Se existe algum tipo de instrumentos legais, que se evita que se caminhe em contrassenso à isonomia entre todos os países pertencentes a esse bloco. Mais alguém? Não? Bom, então, nós vamos nos encaminhar para o encerramento. Estamos aí quase que na hora, né? Gostaria de registrar agradecimento ao CCJ, Centro de Ciências Jurídicas, nosso centro, aqui o Bloco Z, que gentilmente cedeu o auditório. Havia uma programação desse evento se realizar no Celina Queiroz, mas em razão de vários eventos hoje na universidade, exposição de fotografia, começa os 45 anos da universidade, um evento sobre Marx, outro com a juíza do trabalho, juíza federal, então a coisa ficou assim um pouco balançada. E nós conseguimos, e aí eu quero fazer um elogio aqui, aproveitando, estar aqui de uma forma elegantíssima, né? Esses meninos hoje me surpreenderam, porque eu tenho acompanhado o dia deles, né? Durante o dia, eu não vi assim tão bonitos, bem arrumados, bem vestidos. Pô, parece que não vieram para uma palestra de Jorge Fontoura. Tem algo mais aí no ar, viu? Também hoje é quinta-feira, né? Não sei se é por isso, mas eu quero chamar a atenção para isso, me chamou bastante atenção, né? Esse porte, esse visual, garbo, né? Garbosos aqui, e sutilmente, quando tiverem de sair, é só colocar a fichinha aqui em cima da minha mesa. Não, boa. E você tem a missão de finalizar, antes, porém, agradecendo a Fernanda, minha esposa, que está aqui gentilmente me ajudando, a Alana e o Jardel. Bem, eu serei bastante breve. Serei bastante breve. Quanto ao problema levantado na primeira pergunta, é muito mais um problema de escolha política. Não é? Nós temos que entender que os governos convivem em blocos econômicos em função de normas. O bloco econômico não é um regime de personalidades, de pessoas. Os presidentes têm que se adequar àquelas normas que foram criadas pelos países, ainda que essas normas tenham sido criadas em governos anteriores, que não eram nem da própria família ideológica, mas, enfim, é possível mudar? Sim. A mudança tem que ser como? Por consenso e unanimidade. Não basta o consenso, veja bem. Já tivemos um grande problema no Mercosul em função disso. É necessário que todos os países estejam deliberando.
O ideal é que nós tenhamos uma percepção de mundo desses governantes, que haja um mínimo entendimento para que decisões sejam tomadas. Decisões importantes, como, por exemplo, ir a fóruns internacionais como bloco econômico e não como Estado singular. Veja o que os europeus fazem na OMC. Tem um sistema de solução de controvérsias, conflitos complicadíssimos, econômicos. A União Europeia sempre comparece ao sistema de solução de controvérsias como bloco econômico. E no modelo Mercosul nós poderíamos fazer isso, ainda não fizemos. Já houve arremedos de casos na OMC do Brasil contra a Argentina, que não foram resolvidos no sistema de solução de controvérsias interno. Do Uruguai contra a Argentina, na Corte Internacional de Justiça. Bem, então isso é a natureza do processo. Tá bem? O bloco econômico pode enfrentar o mundo? Pode, mas tem que haver um consenso mínimo entre os governantes. E isso vai sendo adquirido com o tempo, não é? Isso vai se desenvolvendo com o processo histórico, e nós observamos um grande desenvolvimento na América Latina. Nós temos poucos anos de integração regional, né? De 1961 para cá. E veja que hoje nós negociamos como bloco com a União Europeia. Veja que interessante isso. Não é uma negociação entre a França, a Argentina, o Brasil. Não, é uma negociação de bloco. Como isso é sofisticado, como isso é complicado. Não é? E temos aí a União Europeia profundamente interessada em negociar com a realidade. Quando nós dizemos, a América Latina não serve para... Não serve. Olha, no mundo multipolar do desenvolvimento da China, a América Latina será quintessencial. Então, isso justifica o interesse também da União Europeia em ter um livre comércio ou alguma relação política com a América Latina. Então, há uma dinâmica, há um processo que vai se desenvolvendo, depende muito da maturidade política dos governos. Por isso que nós temos que ter... Interessa a facção, o pensamento ideológico, a maneira de professar a ideologia, alguns professam como religião, outros como oportunidade, outros, enfim, interessa isso. Interessa que seja uma posição madura. Nós tivemos grandes avanços no Brasil com governos de todas as direções ideológicas. Não é? E isso é possível acontecer porque somos grandes e porque somos a 7ª economia do mundo. E temos parceiros, temos um círculo de vizinhos que creem no Brasil, que olham para o Brasil. O Brasil não é uma liderança imposta. Não é um país que tem pelo seu mercado, não é desenvolvido a amizade, o interesse de seus vizinhos, e também por uma política, por uma diplomacia muito ativa, né, que tem permitido que o Brasil ocupe o espaço que tem ocupado. Tá bem? Quanto à sua pergunta, a questão do equilíbrio de poder entre, porque há estados grandes e estados pequenos. Os europeus foram muito práticos. Eles estabeleceram o seguinte: os grandes têm mais voto. E quem eram os grandes quando surgiu a União Europeia? Alemanha e França. Na verdade, a União Europeia surge como um pacto dos velhos inimigos, para que não haja mais guerra. Então, eles criaram um sistema pelo qual Alemanha e França, juntas, ganhavam dos votos, ganhavam das posições de todos os demais países, juntos. Quem eram os demais países na época? Itália, o Luxemburgo, que era a Bélgica, o Luxemburgo, a Itália, a Alemanha e a França. Não é? E aí nós tínhamos essa Europa de poucos votos, mas sempre a posição hegemônica era do voto de qualidade. Mas isso contraria um princípio do direito internacional, e voltamos à questão da soberania, em que cada soberania, pelo direito internacional, deve ter um voto. Isso não se aplica no sistema intergovernamental. Então, aqui o que nós temos? Nós temos os grupos de pressão. Qual é a queixa dos estados pequenos? A questão da assimetria no Mercosul é muito complicada. O Brasil tem mais de 70% do PIB do bloco. E os demais 30% são divididos entre a Argentina, que teria uns 28% por aí, e Uruguai e Paraguai, que teriam muito pouco, em relação a 1%,
em relação a isso. Com o advento da Venezuela, o quadro não muda substancialmente. Então, a assimetria é muito grande. Qual é a queixa dos estados pequenos? Nós somos pequenos e nos impõem decisões. E os estados grandes? Nós somos grandes e somos obrigados a nos submeter a decisões tomadas pelos estados menores. Então, veja que, teoricamente, no Mercosul, se Brasil e Argentina tiverem uma posição que não for endossada por Uruguai e Paraguai, nada é decidido. Tá bem? Mas isso foi criado justamente pelo sistema, para o sistema, pela intergovernamentalidade. Se não fosse assim, não seria. Alguém dirá, mas funciona pouco. Bem, é a natureza do processo. Não há outra forma. Temos mais alguma... Não? Então, sim. Pergunta rápida sobre o procedimento nos tribunais. Seu nome é... Eu fui aluno da pós-graduação em Direito e Relações Internacionais, coordenado pelo professor Valber. É só uma pergunta rápida sobre o procedimento em tribunais nos blocos econômicos. Eu estou fazendo meu TCC da pós-graduação na área de arbitragem internacional. E, durante meus estudos, eu não consigo entender por que o Tribunal de Justiça da União Europeia é considerado uma corte arbitral e não uma corte judicial. Você poderia me dar uma luz? Bem, na verdade, não é nem uma coisa e nem outra. É porque nós temos o péssimo defeito no estudo de direito de catalogar as coisas. Não é? E ela é um tertium genus, uma coisa nova. É um direito formado por normas que não são legisladas nos parlamentos. Isso já é algo revolucionário. Não é? E é um tribunal que decide, em última instância, em relação às jurisdições nacionais. Ou que pode decidir como instância única, se o caso é levado diretamente ao Tribunal de Justiça. Foge da ideia de arbitragem, porque não há arbitragem se não há pacto arbitral. Mas eu esqueci o nome do tratado agora, mas ele prevê a criação do tribunal. É possível que o tribunal crie instâncias arbitrais para casos específicos. Veja que o sistema do Mercosul já é o contrário. O sistema do Mercosul, do protocolo de Ouro Preto, ele cria os árbitros, não é, que serão chamados quando houver um caso, como é o caso do TPR, do qual eu faço parte. Mas eu sou árbitro, eu não sou um funcionário, eu não tenho uma relação, eu sou uma relação de total independência. Não é? Inclusive, independência para poder deliberar contra qualquer país, os países que me escolheram, como são os árbitros. Tá bem? Então, são modelos totalmente distintos. O modelo jurisdicional europeu é o modelo supranacional de direito da União. Novo, tertium genus, que pode criar instâncias arbitrais para resolver casos específicos. Mas, grosso modo, é um sistema de jurisdição internacional. Bem, obrigado. Então, apenas agradecer a atenção de vocês, desejar sucesso aí e esperar que possa ter sido de alguma utilidade essa aula que nós demos aí. Obrigado. Não surgiu ainda a tarifa externa comum, são negociações. Se chama União Aduaneira Interna, mas já é tecnicamente, e já tem personalidade.